Nascer em uma manjedoura não mudou a natureza próspera e abundante de Jesus, mas a separação de Deus, sim. E quando a gente nasce em um berço pobre, quando a gente nasce em uma família pobre, isso não muda a nossa condição. O que muda a nossa condição é a separação de Deus. O versículo como base desse vídeo está em 2 Coríntios 8:9, quando fala que Jesus se fez pobre por amor a nós, para que por meio da pobreza dele a gente se tornasse rico. Em Mateus está escrito, quando Jesus estava na cruz, quando ele estava para morrer, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Eu até anotei aqui o que significa desamparar: deixar, largar, deixar só, abandonar, desprezar, não oferecer ajuda. Foi nesse momento, quando o pai desamparou o filho, né, que era Jesus, que é Jesus, foi nesse momento que houve a separação de Deus Pai e Deus Filho, e foi nesse momento que Jesus ele se tornou pobre. Quando em João está escrito que quando ele ressuscitou, ele fala para Maria Madalena, né, que o meu Deus, eu vou para o meu Deus e o Deus de vocês, o meu Pai e o Pai de vocês. Quando ele ressuscita e dá a gente essa possibilidade de ser filho de Deus, ele dá a gente a possibilidade de ter uma aliança com o Pai. Quando a gente tem essa aliança com o Pai, a gente se torna rico. Às vezes a gente não tem consciência disso, e aí a gente passa a vida inteira, né, passando por necessidade financeira, e outras necessidades também, passando por dificuldade em outras áreas da vida também. Porque Jesus veio para trazer a vida abundante para a gente, e essa vida abundante inclui todas as áreas, inclusive a financeira. O que acontece? Acontece que a gente tem eu me incluo nisso porque eu preciso trabalhar também essas coisas em mim. A gente tem muita crença limitante relacionada a dinheiro. A gente crê em Jesus, aceita o sacrifício que ele fez, mas não renova a nossa mente e continua com as crenças antigas, crenças populares sobre dinheiro que acaba atrasando a nossa vida. É por esse motivo que Jesus manda em Romanos 12, Jesus manda a gente renovar a nossa mente. Renovar a mente para quê? Para isso, para ir tirando essas crenças antigas, para ir tirando crenças sobre dinheiro que a gente não deve mais carregar, a gente não deve mais ter, crença religiosa sobre dinheiro também, que existe. E aí é para isso que a gente precisa renovar a nossa mente, né? Porque nesse versículo Jesus não está falando sobre pobreza financeira, porque ele nunca foi pobre financeiramente. Ele teve tudo que ele precisava de túnica, ele teve a túnica, o túmulo, o túmulo era novo, inclusive, teve especiarias, né, para poder colocar no corpo dele depois que ele morreu. E ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha até tesoureiro, que era Judas. E em João 12 está escrito sobre isso, que Judas era o tesoureiro. E ele tinha as mulheres que ofertavam na vida dele. Ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha dinheiro. Quando ele precisava de dinheiro, ele era só dar uma ordem, né? Inclusive ele falou com Pedro, vai lá, pesca, porque vai ter uma moeda na boca do peixe. Quando ele precisava de dinheiro, ele tinha dinheiro. Essa pobreza que está escrito aqui é a pobreza da separação. É quando a gente se separa de Deus, a gente se torna pobre. E quando a gente tem aliança com Deus, a gente se torna rico. A gente precisa o quê? Ter consciência disso. Pedir ao Espírito Santo revelação, né, desses versículos, inclusive sobre os versículos de finança, que a gente já tem muita crença limitante, a gente precisa renovar. E um exemplo bom para a gente usar aqui é sobre o casamento, né? Quando uma pessoa pobre casa com uma pessoa rica, ela se torna uma pessoa rica também. Ela desfruta dessa riqueza. Dependendo do casamento, quando tem a separação, quando tem o divórcio, alguma coisa assim, dependendo do tipo de casamento, a pessoa que era pobre volta a ser pobre, a pessoa que era rica continua sendo rica. Nesse caso, quando a gente abandona a fé, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente quebra a aliança com o Senhor,
a gente volta a ser pobre, aquela pobreza, sabe, que inclui a vida eterna, né? A gente volta a ser pobre e Deus continua sendo rico, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele que é o Pai, né? É Ele que é o forte da aliança, é Ele que preparou uma vida abundante pra gente, é Ele que preparou uma vida eterna pra gente desfrutar depois. Então, é Ele que tem a vida eterna, abundante, né? Porque essa vida abundante inclui a vida eterna e a vida aqui na terra. Então, quando a gente se separa de Deus, quando a gente abandona Deus, quando a gente abandona a fé, é isso que acontece. Existe uma separação da aliança e a gente se torna pobre novamente. Quando a gente tem essa aliança, quando a gente renova essa aliança, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus Cristo, a gente se torna rico, a gente se torna abundante. Foi isso que Jesus veio para trazer para a gente, né? Vida abundante, vida eterna e vida abundante aqui na terra. Vida abundante, vida próspera inclui todas as áreas, inclusive a financeira. Está escrito que o casamento, ele faz duas pessoas se tornarem uma. E quando a gente tem aliança com o Senhor, é a mesma coisa. Quando a gente crê em Jesus, a gente se torna, quando a gente crê em Jesus, aceita o sacrifício que ele fez, a gente se torna um com ele e um com o Pai. As pessoas que estão separadas de Deus, que não têm uma aliança com ele, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, elas ainda são pobres. E uma pessoa que tem aliança, mesmo que ainda não tenha o dinheiro que ela queira, que ela precisa às vezes, ela é uma pessoa rica, ela é uma pessoa abundante. Por quê? Às vezes a gente não tem a consciência, às vezes a gente ainda não teve consciência do que foi que aconteceu na cruz. A gente não medita nesse versículo, né, sobre vida abundante, a gente não medita no versículo que está em 2 Coríntios 8 e 9. Ou, às vezes, a gente está passando por um período de provação. Porque, sim, às vezes a gente é provado nessa questão, nessa área financeira também. Isso não significa que a gente vai ficar a vida toda no deserto, a vida toda sendo esmagado, a vida toda sendo provado, a vida toda passando por necessidade. Eu acredito que isso não é uma prova, isso é alguma coisa que está acontecendo que você precisa reajustar, eu preciso reajustar para a gente ter essa vida abundante, porque Jesus veio para isso e a gente não vai passar a vida toda aqui no perrengue, não. Quando a gente passa por um momento de provação, é por um momento, é por um tempo, não é a vida toda, não. E se a gente não está vivendo a vida abundante, tem alguma coisa errada e acredita, essa coisa errada está com a gente precisa rever. A gente precisa meditar. Inclusive tem versículo na Bíblia que fala sobre a meditação. Quando a gente medita, uma pessoa que medita na palavra do Senhor, ela é como se fosse uma árvore plantada em ribeiros, né? Uma árvore que é plantada perto de água não é uma árvore pobre, uma árvore seca, uma árvore sem folha, uma árvore sem fruto. Ela está plantada ali, ela vai crescer no momento certo, ela vai crescer e vai dar o fruto dela. Então, se a gente não está dando fruto, se a gente não está colocando em prática, né? Tem alguma coisa errada com a gente mesmo, a gente precisa rever isso. Uma coisa que a gente precisa rever, eu anotei aqui para não esquecer, é sobre essas crenças, né? Crença limitante, crença religiosa, principalmente sobre dinheiro, sobre muita coisa, né? Mas dinheiro é o forte. Muitas vezes a gente acha que crente não pode ter dinheiro, quem tem dinheiro não vai para o céu, a gente aceita Jesus, mas a gente não renova a nossa mente, a gente não medita na palavra muitas vezes. E a gente acaba trazendo, né, as crenças antigas, a gente aceita Jesus, a gente é uma nova pessoa no espírito, mas a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções continuam sendo as mesmas. E pode ser que seja isso, essa questão que a gente precisa resolver. É preciso construir novas crenças com a ajuda da palavra, com a renovação da mente, com a ajuda do Espírito Santo, para a gente conseguir viver aqui na terra essa vida plena, essa vida abundante que Jesus veio preparar pra gente. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. Eu te espero no próximo vídeo.